Estimados irmãos, daremos início à nossa reunião. A todos minha saudação com a paz do Senhor. Se alguém ainda não havia cumprimentado, portanto, minha saudação, onde o meu desejo é que a bênção de Deus nosso Pai, de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, e também do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, se faça presente na vida de todos. Igualmente, nossa saudação aos irmãos, amigos internautas que nos acompanham, também recebam o nosso carinho e a nossa gratidão por estarem conosco. Estamos reunidos para uma reunião de oração, uma reunião dedicada ao Espírito Santo do Pai, uma reunião onde nós teremos também a oportunidade de estarmos cada um fazendo nossa oração, e é importante entender que todo o transcorrer da reunião prepara o nosso espírito para o momento solene de oração, onde estaremos cada um de nós falando com o nosso Deus, pedindo a sua bênção, a intercessão dos seus santos, a bênção da Santa Avó, do nosso querido irmão Aldo. Então vejam que é uma oportunidade muito preciosa que nos é concedida e devemos estar envolvidos em espírito com os santos que aqui se fazem presentes, porque eles nos ajudam, nos abençoam, nos inspiram e, em nome de Deus, também nos abençoam, para que possamos, através desta oportunidade, sermos ainda mais fortalecidos na fé, alimentados na graça que vem de Deus, para uma vida feliz, bem-aventurada, uma vida que nos faz participante do poder do Pai, da sua graça, naturalmente com a inspiração da Santa Avó Rosa e também do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. Portanto, desejo que os irmãos assim creiam, tenham esse entendimento em seus corações e, com muita gratidão à Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, vamos realizar o nosso trabalho, nossa reunião de oração dedicada ao Espírito Santo do Pai nesta oportunidade. Portanto, eu convido os irmãos sentados para que, havendo possibilidade, se coloquem em pé e vamos cantar o hino Igreja Forte, número 1 do nosso cenário. Estaremos assim oficializando o início da nossa reunião. Cabeças curvadas, olhos fechados,
atitude de reverência. Vamos orar, suplicando a direção dos céus para a nossa reunião. Oremos. Glorioso e onipotente Deus, soberano Pai e Criador, graças te damos, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que nos é concedida, daqui estarmos nós, parte da Igreja Apostólica, reunidos em teu santíssimo nome, onde aqui estando, cremos, confiamos que do alto céu somos contemplados por ti, ó Pai. Cremos também na presença espiritual dos teus santos, que com poder e autoridade, aqui estando, não só o representam, mas em teu santo nome nos abençoam, nos inspiram, dirigem a nossa reunião e nos dão o entendimento, para que através desta oportunidade sejamos ainda mais fortalecidos na fé, e assim acontecendo, tenhamos cada vez mais sabedoria, merecendo também cada vez mais o nosso próprio direito de uma vida em comunhão com o Senhor Deus, e assim acontecendo, sermos participantes no seu poder e na sua glória. Por isso, cremos, confiamos que conosco estão Jesus, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, nosso Consolador, nosso querido profeta, Santo Irmão Aldo, que acompanhados de santos e anjos designados por ti, ó Pai, entre eles santos profetas, santos apóstolos, aqui estando, formam uma só força, um só poder, e em teu santo nome nos abençoam, nos inspiram e também nos concedem a unção do seu divino Espírito, a unção perfeita, preciosa, poderosa, que alimenta a nossa alma, a nossa fé, dando-nos entendimento, coragem, sabedoria, para que possamos, com esta vida, estarmos sempre buscando o nosso próprio direito, de estarmos ligados a ti, ó Pai, e assim preparar nosso espírito para um dia alcançarmos a vida eterna, o galardão que o Senhor Deus tem reservado para tantos quantos lutarem por esse direito, com muita fé e sinceridade na alma. Por isso, ao Senhor Deus e aos seus santos, nosso louvor, nossa adoração e também a nossa sincera gratidão. À Senhora Santa Avó Rosa, ao Senhor Santo Irmão Aldo, rogamos a direção e inspiração dos céus para o transcurso da nossa reunião. Peço que nos ajudem inspirando cada ato que aqui será realizado e também nos ajudem na meditação da mensagem, o que para nós é muito importante para que possa acontecer o nosso progresso espiritual, de maneira que sejamos mais perfeitos na fé e na obra que realizamos para na terra viver, defender nossa posição de povo do Consolador, povo do profeta Santo Irmão Aldo, e sermos a igreja que tem na terra a missão de apresentar ao mundo a mensagem que salva e prepara almas para a glória celestial. Santa Avó Rosa querida, lembramos também de tantos quantos que pelos diversos motivos da vida não poderão aqui estar, e de maneira muito especial daqueles que sequer possuem esta oportunidade e estão em todas as partes desse planeta Terra, onde quer que estejam, sintam tua presença, recebam tua bênção, por intermédio dos santos e anjos que a Senhora e nosso querido profeta Irmão Aldo enviam para estar ao lado daqueles que lhes são fiéis e obedientes e vivem a mensagem desta Igreja Apostólica com fé e sinceridade na alma. Lembramos também de outras reuniões que estão sendo realizadas em outras congregações e que todas, com a direção dos céus, inspiração da Senhora, do Santo Irmão Aldo, proporcione condições para que sejamos um só povo, uma só fé, um só corpo espiritual, ligados a Deus, participantes do seu poder e da sua graça. Assim cremos, confiamos, Santa Avó Rosa, e em teu santo nome, em nome do Senhor Santo Irmão Aldo, nós declaramos iniciada a nossa reunião de oração nesta noite, nesta congregação, e que esta reunião honre e glorifique o nosso Deus, seu divino Espírito, porque esta reunião é também dedicada ao Espírito Santo do Pai, de quem nos vem a vida, que nos faz participante do seu poder e da sua graça. Assim cremos, confiamos e, portanto, declaramos iniciada a nossa reunião. Amém. Cantemos o hino ao Espírito Santo, número 82 do nosso cenário. Te adoro.
Estimados irmãos, estamos nós hoje reunidos para a nossa reunião de oração, uma reunião dedicada ao Espírito Santo do Pai, onde logo mais, quando chegarmos ao final de nossos trabalhos, teremos a oportunidade de, primeiramente, cada um de nós fazermos nossas orações de maneira individual, e na sequência faremos a oração encerrando a nossa reunião. Mas irmãos, é uma reunião de um caráter espiritual muito importante. Como todas as reuniões que realizamos, irmãos, elas são importantes, naturalmente, são reuniões onde dela participando, com fé, com amor, inclusive até pelo próprio esforço que é feito para aqui se fazer presente. Tudo isso, irmãos, são fatores que louvam, glorificam o nosso Deus. E ainda há pouco eu disse, quando levantávamos as ofertas, que tudo quanto fazemos para servir ao nosso Deus se traduz em obra de nossa fé. A religião, irmãos, a nossa ligação com Deus, onde através da fé temos o entendimento para buscarmos a bênção, a graça de Deus, com a intercessão dos seus santos, Jesus, Virgem Maria, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, trabalham, irmãos, intercedem por nós, para que possamos receber a bênção, o amparo, recebemos a unção do Espírito Santo, a unção que alimenta a nossa fé, a unção que nos dá, irmãos, o entendimento, a coragem, para podermos defender com nossa própria vida o nosso direito de um dia alcançarmos a vida eterna. Então vejam que enquanto aqui na terra nós estivermos, vivendo a nossa vida material, nós estamos numa luta, irmãos, lutando sem cessar, como cantou o nosso coral, uma luta constante. Uma luta, irmãos, que enquanto aqui na terra faz parte desta jornada. E nós aprendemos, e é um fator muito bem claro para nós apostólicos, que a salvação de uma alma, ela se inicia com a conversão. E só vai se consumar o dia que a nossa vida chegar ao final. E aí, irmãos, é o momento em que, estando preparado, o Espírito vai para a glória do Pai. Receberemos o galardão que Deus tem reservado para tantos quantos lutam por esse direito. A vida eterna é galardão, ou seja, recompensa por tudo quanto nós fizemos aqui na terra, lutando de maneira constante para essa vida com Deus. Mas é importante entender que para alcançar essa vida, irmãos, e participar dessa vida, enquanto aqui estivermos, é necessário termos sobre a nossa pessoa, sobre o nosso espírito, a bênção, a graça, o amparo de Deus, a sua proteção. Temos o nosso espírito alimentado pela graça e unção do Espírito Santo. E essa graça nós alcançamos não só pela fé, mas alcançamos pelo mérito de estarmos lutando em função de alcançarmos esse direito. Então esta reunião, irmãos, de oração, ela é dedicada ao Espírito Santo do Pai, de quem vem todo o poder, toda a graça. É de Deus que vem esse poder, irmãos, e os santos intercedem por nós junto a Deus. Então notem que Deus, Ele comanda toda a glória celeste, comanda o reino dos céus, santos e anjos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, irmãos. E hoje, com esse poder maravilhoso, também está a Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria Santíssima, formando, irmãos, essa força tão preciosa, que nos dá um entendimento para que possamos, com a nossa vida, buscarmos ser participantes desse poder. Então, nesta reunião, nós agradecemos a Deus com a nossa oração, agradecemos a Deus por nos dar essa vida, nos dar esta oportunidade, e é um momento solene e sagrado, porque quando aqui estamos, por alguns minutos, orando, todos nós juntos, numa só fé, num só momento muito especial. Então é um momento, irmãos, que Deus nos abençoa, nos alcança com a sua graça, com o seu poder, para nos dar essa graça que alimenta a nossa fé, e para recebermos também aquilo que precisamos, para uma vida feliz, bem-aventurada. E, irmãos, alcançamos aquilo que precisamos, naturalmente de acordo com o juízo de Deus, mas Ele nos dá, irmãos, segundo a sua justiça, aquilo que precisamos, para que esta força, ou esse entendimento, seja alimentado em nossa alma, e a nossa fé seja fortalecida, para estarmos sempre lutando, irmãos, sem cessar,
como cantou o nosso coral, lutando de maneira constante para que esse poder, essa graça permaneça em nosso espírito e nos dê um entendimento para um dia termos a grande glória de chegarmos nos céus e, como santos, vivermos na glória celestial para todos sempre. E temos nesta oportunidade duas mensagens, irmãos, e inclusive uma mensagem, ela já foi apresentada pelo coral, a oração do Pai Nosso. E nesta oportunidade nós iremos fazer nossa reflexão com relação a cada estrofe cada palavra desse hino. A oração do Pai Nosso, ela nos traz uma mensagem. E outro detalhe importante, nós observarmos também as mensagens que são nos apresentadas pelo nosso coral. Cada hino, irmãos, é uma mensagem que fala ao nosso coração. A música louva, glorifica o reino dos céus, os santos de Deus, o próprio Deus, seu divino Espírito, mas a letra é uma mensagem que vem ao nosso coração. Então, por isso que é importante nós ouvirmos com atenção, com reverência, e não só ouvir o coral cantar, mas quando cantamos, a igreja toda canta junto. Cada hino que cantamos, ele é uma mensagem que fala ao nosso coração. Então vejam que se nós assim observarmos e entendermos, somos também fortalecidos na fé, animados, somos consolados, confortados, incentivados, irmãos, pelas mensagens que o nosso coral nos apresenta. E temos aí relatos muito seguros de quantas e quantas pessoas adentraram esta porta, chegaram a este caminho, porque no primeiro momento ouviram um hino cantado pelo coral de nossa igreja. Então vejam que é muito importante nós observarmos, e nesta oportunidade temos uma mensagem que tem como base da sua palavra exatamente um hino que nós cantamos, que é o hino que o coral apresentou, oração do Pai Nosso. A santidade e a unção do Espírito Santo. Para que sejamos vencedores em nossa caminhada para os céus e possamos herdar a vida eterna, é necessário que estejamos revestidos da unção do Espírito Santo de Deus. E como obter esta unção? É através da santificação do nosso viver. Em consequência de uma vida em santificação, alcançaremos a santidade e o mérito de recebermos em nossa alma a unção do Espírito Santo do Pai Celestial, concedida por nosso Senhor Jesus, pela Santa Avó Rosa e por nosso santo irmão Aldo. E como conseguiremos a santidade? É na prática constante da doutrina e da disciplina em nosso lidar cotidiano. Jesus orou ao Pai e São João registrou no seu Evangelho, onde diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nesta igreja apostólica, temos a perfeita verdade, conforme nos foi revelada pelo Senhor Jesus, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. São verdades vindas dos céus, retransmitidas em todas as nossas reuniões e através do programa Hora Milagrosa, vivendo em obediência às leis divinas e em santificação. Teremos em nossa alma a unção poderosa do Espírito Santo de Deus o Pai. Sendo justos, honestos, mansos, humildes, misericordiosos em todo o nosso viver, amando ao próximo, evitando as rixas e contendas, os maus sentimentos, as vaidades, ilusões e enganos deste mundo, estaremos obedecendo à ordem divina em busca do aprimoramento de nossa alma, conforme ensinou o apóstolo São Paulo aos Efésios. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amados irmãos e irmãs apostólicos, sigam estes preciosos ensinos que com tanto amor a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos legaram, a fim de que todos alcancem a santidade e a unção do Espírito Santo de Deus, para que possam dar bom testemunho de sua fé, para que sejam felizes, abençoados e vitoriosos a cada dia de sua jornada na terra. Então vejam, irmãos, que aqui está um ensino bastante claro, que todos nós já conhecemos, mas está a mensagem nos apresentando uma oportunidade de relembrarmos pontos importantes da doutrina. Porque, irmãos, vejam que a unção do Espírito Santo do Pai,
é que promove a vida em nosso espírito. Então vejam que isso é muito claro. Essa unção dada por Deus, e alcançamos, irmãos, essa vida, ou seja, a unção do Espírito Santo, quando nós resolvemos seguir esse caminho. Então, quando a pessoa se converte a esta fé, renasce para Deus e recebe então essa unção, que é o início de uma nova vida, uma vida com Deus e para Deus. Então vejam que esta vida alcançada pela graça do Espírito Santo do Pai, pelo seu grande poder, com a intercessão dos seus santos, Jesus, Virgem Maria, hoje a Santa Avó Rosa e nosso santo irmão Aldo, ela, para permanecer em nosso espírito, é necessário que cada um de nós façamos a nossa parte, para que de maneira gradativa, estejamos nos preparando, nos santificando, de maneira que a cada dia que passar, sejamos mais perfeitos na fé. Sendo mais perfeitos na fé, seremos mais eficientes na obra que realizamos para servir ao nosso Deus. E servir a Deus não é tão somente eu vir à igreja e ter um cargo, um trabalho efetivo, seja pregando, cantando, um obreiro, mas servir a Deus, irmãos, todos nós, como igreja apostólica, como membros desse corpo espiritual. A igreja é um corpo espiritual. Então todos nós, na condição de membros desse corpo que é a igreja apostólica. Então temos que, cada qual naturalmente com a sua força, com o seu entendimento, com a sua fé, mas buscar a cada dia ser mais perfeito na fé, como ensinou nosso bispo Eurico Matos Coutinho, quando ele disse que a nossa caminhada é para a frente e para o alto. Então vejam que, uma vez alcançados pela graça divina, e tendo o entendimento para que esta vida permaneça em nosso espírito, e nos prepare para um dia alcançar a vida eterna. Então nosso dever é exatamente estarmos caminhando, buscando cada vez ser mais perfeitos na fé. E assim acontecendo, irmãos, seremos mais eficientes na vida que nós vivemos, para poder provar que o poder de Deus está sobre nós. Não só com a fé, irmãos, porque é importante, é necessário crer. E, por exemplo, o grande parte da humanidade crê, ou diz ter fé que Jesus veio a este mundo, que cumpriu o seu ministério, pregou o Evangelho, dizem crer no seu poder, muitos creem na Virgem Maria Santíssima, nos santos, mas vejam, irmãos, eu disse e volto a falar, a fé é uma virtude, mas ela precisa de obras, porque sem obras, irmãos, nós não poderemos estar aprimorando ou aperfeiçoando a nossa fé. Então, inclusive, a própria santificação, irmãos, ela é alcançada através da obediência como fruto da fé e a consagração. Então, a pessoa sendo obediente, vivendo a doutrina de acordo com os preceitos, de acordo com a lei, que Deus assim estabelece como regra de conduta, então a pessoa vai a cada dia aprimorando o seu conhecimento, de maneira que vai se aperfeiçoando na fé, tendo cada vez mais conhecimento ou entendimento para estar vivendo uma vida na condição de filho de Deus. Então vejam, irmãos, que a santidade é exatamente esse detalhe, é sermos cada vez mais perfeitos na fé, porque a santidade é conseguida através da prática constante da doutrina e da disciplina em nosso lidar cotidiano. Então, isso significa entender que em todo momento de nossa vida, onde quer que estejamos, na vida em onde nós buscamos nossos objetivos, no trabalho, na escola, na família, então, se tudo nós fizermos e nossas ações forem pautadas na lei de Deus, estaremos dando condições para que Deus tome conta de nossa alma. Irmãos, vejam, isso é importante entender. Daremos condições para que Deus tome conta de nossa vida e nos inspire para que as nossas ações possam ser por Ele, Deus, aprovadas. E para isso acontecer, esse entendimento nós alcançamos com a fé. Irmãos, que depositamos nos santos que Ele nos enviou, o próprio Deus, primeiramente Jesus com o seu Evangelho, e podemos entender ainda mais todo o trabalho que Deus assim na terra se fez acontecer, desde os profetas do passado, próprio Jesus, a Virgem Maria Santíssima, santos apóstolos, e a própria igreja apostólica primitiva, até o ponto em que mereceu, foi dirigida, guiada por Deus, mas faltava o outro Consolador, que o próprio Jesus prometeu. E Jesus, quando prometeu o outro Consolador, ele disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Então isso é fácil entender, que foi o Pai, o nosso Deus, que com todo o poder, justiça, misericórdia e autoridade, Ele então predestinou alguém para ser esse Consolador.
Então a Santa Vó Rosa, como nós sabemos, pregamos e defendemos, ela nasceu predestinada para ser o consolador da promessa de Jesus. E através dela, a Igreja Apostólica surgiu como uma obra restaurada, uma sequência, irmãos, ou seja, para dar sequência ao trabalho que foi realizado no passado por Jesus, até o ponto em que foi possível. Os apóstolos realizaram, mas só voltou a ser uma obra plena, com todo o poder do Pai, no tempo presente, porque pôde ele, Deus, enviar outro Consolador. Jesus preparou, tomou conta da Santa Vó Rosa, a usou para formar esta igreja que somos nós. Então, nesta igreja, ou nesta vida que somos nós, a igreja dirigida por Deus através do ministério da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo como sucessor da Santa Vó. Então está a palavra da verdade, a palavra que dá a tantos quantos a aceitarem com sinceridade, humildade, o conhecimento para uma vida na condição de filho de Deus, alcançando através da fé o entendimento para ter no Espírito a unção que vem do Espírito Santo do Pai, e é essa unção que alimenta a nossa alma, a nossa fé, e nos dá um entendimento para sermos fiéis, e assim acontecendo, irmãos, alcançarmos o preparo para uma vida com Deus, já na vida presente aqui na terra, gozando do amparo, da proteção e inspiração, para em tudo sermos pessoas felizes, e assim acontecendo, irmãos, o reino do céu seja contemplado através da vida de tantos quantos vivem essa condição de uma vida pautada na vontade do nosso Deus, aceitando o ministério da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo. Nesta igreja apostólica, temos a perfeita verdade, conforme nos foi revelada pelo Senhor Jesus, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. São verdades vindas dos céus, retransmitidas em todas as nossas reuniões e através do programa Hora Milagrosa. Vivendo em obediência às leis divinas e em santificação, teremos em nossa alma a unção poderosa do Espírito Santo de Deus, o Pai. Então veja, irmãos, que aí está uma conclusão, uma palavra muito segura para que nós, com a nossa vida, com o nosso ministério. Quando dizemos ministério, irmãos, todos nós estamos envolvidos, porque somos a igreja apostólica. Nós cumprimos um ministério para Deus, cada qual na sua posição. E assim acontecendo, irmãos, teremos a segurança para podermos ter a certeza e convicção de fé de que um dia estaremos com Deus, na sua glória para todos sempre, para vivermos a vida eterna como galardão que Ele tem reservado para tantos quantos lutam por esse direito com muita fé e sinceridade na alma. Amados irmãos e irmãs apostólicos, sigam estes preciosos ensinos que com tanto amor a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos legaram, a fim de que todos alcancem a santidade e a unção do Espírito Santo de Deus, para que possam dar bom testemunho da sua fé e para que sejam felizes, abençoados e vitoriosos a cada dia de sua jornada na terra. Então vejam que aí está, irmãos, um ponto de doutrina valioso para a nossa reflexão e de maneira muito especial nesta reunião de oração dedicada ao Espírito Santo do Pai, de onde nos vem a unção, nos vem a força, a coragem, a vida que está em nosso espírito, alimentada pela graça e intercessão dos seus santos. Jesus, Virgem Maria, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo e todo o reino dos céus, irmãos, trabalha a favor de tantos quantos buscam esta vida, vivendo assim, através da fé, em comunhão com o nosso Deus, e assim acontecendo, irmãos, sejamos nós merecedores da graça, da virtude, que nos faz pessoas participantes no poder de Deus, e naturalmente tenhamos como recompensa a verdadeira vida que vem do seu Divino Espírito. E a outra mensagem, irmãos, mensagem também muito importante para a nossa meditação nesta oportunidade, inclusive a mensagem já foi cantada pelo coral. Então vejam que é muito importante nós observarmos, irmãos, como eu disse, volto a falar, as mensagens que nos são apresentadas. E nesta oportunidade, neste boletim, nós temos um ensino com relação a cada detalhe da oração do Pai Nosso. O que significa a palavra dessa oração universal? Irmãos, por que universal? Porque é uma oração que ela está registrada na Sagrada Escritura. E todas as pessoas, irmãos, das diversas crenças ou muitas vezes da fé que professam, são pessoas que fazem a oração do Pai Nosso em diversas ocasiões.
nós podemos ouvir e até muitas vezes participar de algum ato, às vezes na sociedade, enfim, em algum momento, onde as pessoas fazem a oração do Pai Nosso. Mas vejam que não adianta tão somente uma oração feita mecanicamente, irmãos, como acontece. E, por exemplo, nós aprendemos a orar e sabendo orar, irmãos, em comunhão com o nosso Deus. A oração significa falar com Deus. Irmãos, oração significa exatamente nós estarmos buscando a falar com Deus para apresentar aquilo que nós temos em nosso coração para apresentar Ele Deus. Então a oração é um ato religioso no qual o homem busca a ligação com Deus e seus santos através da súplica, da ação de graças, que é o agradecimento, louvor ou adoração. E a oração, para ser ouvida, é necessário a ligação de espírito alcançada através não só da fé como virtude, mas também através das obras da fé. Então nós tivemos uma mensagem onde nós já fizemos nossa reflexão, onde nos apresenta, irmãos, como nós alcançamos a santidade e a unção do Espírito Santo. Tivemos, irmãos, um boletim, alguns dias atrás, não faz muito tempo, que a mensagem tinha como título como que se dá a atuação do Espírito Santo do Pai. Então notem que aquela mensagem que recebemos naquele boletim, ela nos mostrava como que acontece, irmãos, a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então é através da fé, através da busca, através da sinceridade, irmãos, através da comunhão de espírito. Então vejam que a oração do Pai Nosso é uma oração com palavras muito bonitas, que foram ditas por Jesus, mas ela tem um significado. E naturalmente, irmãos, ela, para ser ouvida, é necessário também que ela seja feita em comunhão com o nosso Deus, com os santos dos céus. Oração do Pai Nosso e a família. Certa vez o Mestre Jesus estava a orar, e quando acabou sua oração, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como São João Batista ensinou os discípulos dele. E foi nesse momento que Jesus ensinou a sua memorável oração do Pai Nosso, que até hoje faz pensar os maiores estudiosos de religião, pela sabedoria, singeleza, amplitude e valor desta oração. Nesta mensagem, vamos mostrar que a oração do Pai Nosso também tem uma relação muito forte com a família, seja ela a nossa família de sangue ou família de fé, e é para ser orada em seu meio, na comunhão com os entes queridos, na partilha do pão, no dividir das responsabilidades, no solucionar os problemas e no praticar a caridade e o amor a Deus e ao próximo, que na família de sangue são o esposo, a esposa, os filhos e os parentes, e na família de fé, seus irmãos apostólicos. Lembrem-se da palavra do santo irmão Aldo, quando ele disse: somos uma família só. Vamos meditar em cada expressão da oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus, mostrando desde o início desta oração o Pai, nosso Deus, integrante da família divina, que é nosso Pai Criador, de toda a irmandade, de todas as criaturas boas e humildes de coração, Pai do reino dos céus, que vela por nós e nos espera de braços abertos pela nossa consagração e santificação, para desfrutarmos da família celestial para toda a eternidade. Santificado seja o teu nome, evidenciando que o nome do Pai da família celestial deve ser santificado no meio da família terrena, e que seus filhos devem adorar, amar, honrar e santificar esse Pai celestial, que é nosso Deus, além de honrar seus pais na terra, para cumprir a lei e mandamento do Criador. Venha a nós o teu reino, mostrando que sempre podemos pedir ao nosso Deus fazer acontecer o seu reino no meio de nós, em nossa vida, em nossa família e em nossa igreja apostólica. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, confirmando que a vontade de Deus é soberana, tanto no reino dos céus, na família celestial, como nas famílias nesta terra, que aceitam Deus como seu Criador, pois esta vontade é amor, justiça, paz, misericórdia e perdão. Esta boa vontade deve ser espelhada em nosso proceder,
em nossa convivência familiar, porque quando se tem boa vontade, se pratica o amor para viver em paz e harmonia. Sendo assim, a união familiar é dominante e não há quem possa vencê-la. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, suplicando pelo sustento da família, que vai depender do trabalho diário de pais e filhos, em busca do pão de cada dia, para a subsistência da família, sem esquecer de entregar tudo nas mãos de Deus. Afinal, foi Ele quem criou a natureza para a nossa sobrevivência, mas nos deu o ânimo e a força para fazermos a nossa parte com amor e dedicação e termos o pão nosso de cada dia. E perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, mostrando a justiça de Deus, que também deve ser refletida no relacionamento em família, onde temos que perdoar e ser perdoados, pois esta é a perfeita justiça de Deus. E a grande sabedoria é perdoar antes de orar, para que sua oração possa ser ouvida nos céus. Dê seu perdão familiar à esposa, ao esposo, aos filhos, aos parentes e ao seu próximo. Jesus mesmo deu exemplo e perdoou seus algozes que o pregavam naquela horrenda cruz, quando disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E não nos deixe cair em tentação, evidenciando que a tentação existe, é uma realidade, sendo uma luta constante no meio da família e da sociedade, e estaremos sujeitos a ela por toda a vida terrena, mas temos que estar alertas, em vigilância e oração, para não ceder e não cair na tentação e não se entregar à traição da família, da esposa, do esposo, dos filhos, porque nosso leito tem que ser honrado, sagrado e imaculado, porque a lei de Deus é justa, eterna e imutável. Ele cobra as ações que praticamos. Mas livra-nos do mal, mostrando que devemos suplicar e confiar em Deus para nos livrar do mal, mas também temos que fazer a nossa parte, ter consciência para fugir do mal, seja no meio da família ou na sociedade, já que nossa vida é feita de escolhas e atos que definirão nosso caráter no convívio familiar e social. Pois teu é o reino, o poder e a glória, reconhecendo a grandeza do reino dos céus, o poder e a autoridade que emana deste Pai perfeito e justo, e a glória da sua majestade e do seu divino Espírito Santíssimo, que sempre reinou e sempre reinará sobre a família celestial. Para sempre, amém. Concluindo que com Deus, somente a vida terrena é passageira, mas a vida espiritual é eterna, para sempre, na família celestial. Portanto, tudo devemos fazer para merecermos a eternidade e participação na família celestial. Vivamos a oração do Pai Nosso em nossas vidas, na nossa família e em nossa igreja apostólica, para desfrutarmos as bênçãos da família celestial. Deus nosso Pai, Jesus nosso amado irmão, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para todos sempre. Amém. Irmãos, aí está uma mensagem também valiosa para a nossa reflexão. O nosso coral cantou o hino intitulado Oração do Pai Nosso, e nós, como podemos observar, toda a mensagem que o nosso coral cantou, ela tem cada palavra, irmãos, deste hino, tem um significado, como está assim sendo nesta mensagem, nos explicando, nos ensinando esta realidade para essa vida e naturalmente para que nossa oração possa ser ouvida por Deus. Então, irmãos, eu desejo muito que estas mensagens fiquem em nossos corações e proporcione a cada um de nós entendimento para esta vida feliz, bem-aventurada com Deus, e assim, irmãos, tenhamos força, sabedoria para superarmos as dificuldades, as adversidades que a vida nos apresenta, porque aqui na terra vivendo estamos sujeitos às adversidades, mas crendo na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, teremos a força que vem do Pai, nosso Deus, a força que vem do seu Divino Espírito, que alimenta a nossa fé, e por pior que possa parecer a luta ou a dificuldade, irmãos, nós temos que entender que nada pode nos tirar de sermos participando no poder de Deus,
se cada um fizer a sua parte. Então vejam que isso é importante crer e entender para essa vida feliz, bem-aventurada, uma vida que nos dá, irmãos, a certeza e a convicção de fé, de um dia alcançarmos a vida eterna e viver com Deus para todos sempre na sua glória, desfrutar da vida eterna, galardão que Deus tem reservado para tantos quantos forem fiéis até o fim de sua jornada. Portanto, creamos assim, irmãos, e sejamos nós, cada um de nós, fazedor de nossa parte, para merecermos essa graça, essa bênção, para uma vida feliz, bem-aventurada, não só de maneira individual, mas como família, cada qual na sua luta diária para manter o lar, seus objetivos, mas sejamos felizes também como família espiritual, igreja apostólica, onde temos o poder de Deus sobre nós, e a igreja, irmãos, somos cada um de nós, onde quer que estejamos, nós somos a igreja. Se vivermos esta fé, praticando as obras dessa fé, irmãos, creiam que ali está uma pessoa que representa a igreja apostólica, e ali se faz presente o poder de Deus para amparar, guardar e dar a cada um que assim vive a vitória celestial, a vitória que vem do reino dos céus para tantos quantos queiram assim alcançar esse direito, pela graça, pelo amparo e pela fidelidade a esta fé, crendo naturalmente na intercessão dos santos, Jesus, Virgem Maria, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, que trabalham para que cada um de nós, com esta fé, possamos ser possuidores dessa vida com Deus e para Deus. Creiam assim, irmãos, e vamos passar para a parte da oração. Eu convido, por gentileza, os irmãos sentados, havendo possibilidade, a se colocarem em pé, e esta oração individual, vamos cantar de nosso hinário o hino Glorificação, número 107. Irmãos, com muita fé, façamos cada um nossas orações por alguns minutos.
Amém. Cantemos o hino Adoração à Trindade, número 117. Ao Espírito de Deus, de glória, de sabedoria, de justiça, verdade, amor e santidade, adoramos com fervor. Ao Pai, ao Filho, nosso amor. Amém. Irmãos, muito obrigado pela atenção, pelo carinho de todos, pela presença, pelo esforço que fizeram para aqui estar. Que a Santa Avó Rosa recompense a todos, igualmente também a nossa satisfação pelos irmãos, amigos internautas que nos acompanham, onde quer que estejam. Também desejamos que sejam ricamente abençoados pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, e possam ter essa paz que vem dos céus, pela bênção dos santos enviados por Deus e que alimentam a nossa fé com o som do seu Divino Espírito. Então, em nome da direção da igreja, em nome do Santo Irmão Aldo, meu muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Vamos orar encerrando o nosso trabalho desta noite. Oremos. Glorioso e eterno Deus, soberano Pai e Criador, graças te damos, Senhor Deus, por esse momento solene e sagrado de oração, quando após todo o transcorrer de nossa reunião, tivemos a oportunidade de orarmos e temos em nossos corações a certeza, convicção de fé, de que somos ouvidos pelo Senhor Deus para recebermos a tua bênção, a sua graça. Apresentamos nossos pedidos nesta convicção de que receberemos o que precisamos, naturalmente crendo, confiando também no seu juízo, na sua justiça, para recebermos o que o Senhor tem para nos dar. E assim acontecendo, sejamos pessoas felizes, bem-aventuradas, tenhamos paz, felicidade, coragem para superar as adversidades, saúde para superar a própria dificuldade aqui na terra e assim termos sabedoria para lutar em prol do nosso próprio direito de uma vida feliz, não só com relação aos nossos compromissos aqui na sociedade, mas a felicidade perfeita que vem do Senhor Deus e nos faz participando do seu poder, da sua graça. Por isso cremos, confiamos que estamos recebendo essa graça, essa bênção e a unção do seu Divino Espírito, com a intercessão poderosa de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, e também do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, que juntamente com santos e anjos tudo fazem para que tantos quantos mereçam possam ser participando desse poder, nessa graça, para uma vida feliz, bem-aventurada, uma vida que prepara o nosso espírito para um dia alcançar a vida eterna, o galardão que Deus tem reservado para tantos quantos lutam por esse direito, com muita fé e sinceridade na alma. Cremos também que, mesmo aqui não estando, muitos nos acompanham, onde quer que estejam, recebam também esta bênção, esta graça, pela intercessão dos santos, sintam a presença de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, que acontece por intermédio de santos e anjos que são enviados para estarem com aqueles que estão fiéis a esta fé, vivem esta doutrina, disciplina, com sinceridade, e assim acontecendo, recebem a bênção, a graça, o amparo para uma vida feliz, bem-aventurada. Nessa caixinha estão alguns nomes que foram aqui colocados, pessoas que, onde quer que estejam, também nessa hora, sejam alcançados por essa graça, pela Senhora Santa Avó, pelo Santo Irmão Aldo, e possam receber o que precisam para uma vida feliz, bem-aventurada, porque sabemos que a Senhora, com o nosso Santo Irmão Aldo, com todo o poder que receberam do Pai, nos alcançam com a graça divina, para que males sejam desfeitos, problemas solucionados e até enfermidades sejam curadas e possamos todos nós viver uma vida feliz, bem-aventurada com Deus e para Deus. Portanto, assim cremos, confiamos e encerrando esta reunião,
muitos indo para os seus lares, que a Senhora Santa Avó os acompanhe, dando um regresso feliz, uma noite de descanso cheia de paz, e amanhã um dia de trabalho, onde possa reinar a paz, a alegria, a inspiração dos céus, para que em tudo quanto realizarem, possam ser felizes, bem-aventurados, gozem de progresso, sucesso também na vida particular e familiar, e assim possam honrar, glorificar a Deus pela bênção que nos concedem, para que em tudo possamos ser felizes, bem-aventurados, e possamos com esta vida ser luz neste mundo, para que quem nos observar possa ver em nós a verdade do reino dos céus, a verdade a qual temos a missão nobre, gloriosa de apresentarmos ao mundo, apresentando a Senhora Santa Avó como Espírito Consolador, o Santo Irmão Aldo, e também apresentando essa existência que somos nós, a sua igreja, a igreja do Consolador. Assim, crendo e confiando, recebam, prezados irmãos, com muita fé nesta hora, a bênção de Deus nosso Pai, na comunhão do seu Divino Espírito, a bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, a bênção e o abraço fraterno e espiritual do nosso querido profeta, Santo Irmão Aldo. Em nome desses santos, peço a todos com a paz do Senhor, desejando que sejam felizes, bem-aventurados, hoje e sempre, com a graça e amparo de todos os santos da glória celestial. Amém. A paz será a todos, felicidades e até uma próxima oportunidade.